Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje nós estamos concluindo o projeto do amplificador em classe A, que é considerado o melhor amplificador que tem. O classe A ele não gera ruído, tá? Ele é totalmente harmonioso, o som puríssimo. E só que ele é chamado de som quente. Por que som quente? Porque como nós vimos, o rendimento dele é muito baixo, na ordem de 10%. Mas como nós vamos fazer com uma maneira revolucionária, que vai ser com fonte de corrente constante, eu consegui melhorar um pouco o rendimento, que podendo chegar, na teoria, até 25%. Na prática, chega a 20%. Ainda é pouco, ou seja, 80% vai ser perdido em calor. Então, realmente, ele é um som quente. Tá? Tem dissipador, cooler para refrigerar, mas a qualidade é muito boa, vale a pena montar. Para quem gosta de som de qualidade, vale a pena. Então, pessoal, dê aquela força. Tentem acompanhar o vídeo pelo menos o primeiro minuto, porque isso aumenta o enganchamento. Se vocês pularem logo no começo do vídeo, acabou, o YouTube não mostra para mais ninguém e vocês não me ajudam. Então, por favor, me ajudem a poder ajudar vocês. Então, pessoal, vamos embora pro vídeo, fique aí, não vou embora. Bom, pessoal, tá aí o esqueminha para vocês verem, ó, como é que ficou. É um esquema bem simples. Lembrando que ele vai estar lá no meu drive virtual para quem quiser montar, e o link do drive virtual vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá? E eu queria falar o seguinte para vocês. Esse resistor aqui, eu não tinha posto potência. Quando eu não ponho potência, assim como os demais, ele automaticamente é de 1/4 de watt. Mas quando eu fiz já a simulação para vocês vão ver mais na frente do vídeo, que eu faço a simulação do circuito maker. Aí eu olho a potência nele, eu vejo que ele está com quase meio watt. Aí eu vi que eu me equivoquei. Era para ter posto de meio watt ou então 1 watt. Aí eu corrijo aqui e botei 1 watt. Então você já sabe que tem que ter 1 watt. Eu já corrigi, tá? Não cheguei nem a publicar com erro não, mas eu estou mostrando só porque é curioso. Vocês vão ver que eu me dou conta na simulação, tá? Aí eu explico tudo na simulação, vocês vão ver também. Mas vamos ver como é que ficou a montagem. É o seguinte, eu montei assim, ó. Como ele é muito simples, eu não quis fazer plaquinha de circuito impresso. Então o que eu fiz? Eu peguei uma madeira, tá vendo? Uma madeira pequenininha, uma madeira, cortei a madeira. E aí o que eu fiz? Eu coloquei 2 dissipadores, tá? Vê que são 2 dissipadores parrudos, é o que eu tinha na sucata. Os dois têm quase a mesma área, porque note que esse aqui é maior, mas ele é mais fino. Vê? O outro é menorzinho, mas ele é muito mais alto, de modo que os dois são parrudos e têm quase a mesma área. Só que esse aqui sempre tem um pouquinho menos de área do que esse aqui. Tá, então, por que eu botei esse aqui e não ali? Porque aqui eu estou botando o tipo 42C, que é esse cara aqui. Eu estou botando o tipo 42C. E o outro eu estou botando o tipo 41C. Ou seja, o tipo 41C sempre esquenta um pouquinho menos. O ideal seria que os dois alumínios fossem do mesmo tamanho. Mas como eu não tinha, eu optei em botar o menor nesse aqui, porque ele esquenta sempre um pouco menos. Por quê? Porque sem volume, os dois esquentam iguais. Mas quando eu ponho um volume no máximo, esse aqui continua esquentando igual, mas esse aqui começa a esquentar menos, conforme eu vou aumentando o volume. No volume máximo, toda a potência que vai para a carga alto-falante, a saída, sai dele. Então ele começa a esquentar menos com volume alto. Por isso que numa média ele esquenta um pouco menos. Tá? O ideal é que os dois sejam do mesmo tamanho, porque sem volume eles esquentam iguais. Mas como que com volume ele esquenta menos, então como eu não tinha dois do mesmo tamanho, eu optei em botar o menor nesse aqui. E como eu fixei ele na madeira? Assim, ó. Repare o seguinte, ó. Eu botei ali, tá vendo? Não sei se vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu botei tarugo, ó. Tarugo aqui dentro e tarugo aqui. Fixei o tarugo com preguinho na madeira. E aí depois eu só encaixei o alumínio aqui. Encaixei aqui dentro, ele até sai. Esse aqui vocês vão apreciar melhor o tarugo. A bucha lá, tá vendo? As duas buchas ali? Tá vendo? As duas buchas ali. Fixei com prego as buchas, botei dentro, no meio da bucha eu botei um prego fixado na madeira. Aí só encaixei o alumínio aí, tá vendo? Então o desalumínio até sai. Aí uma vez fixados os dois alumínios na madeira, eu começo a fazer minha montagem, tudo em aranha. Porque fica melhor até que com placa. Ele em aranha funciona melhor, que não tem interferência da placa. Aí eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu montei. Vamos lá aqui pelo esquema, para vocês entenderem. Aqui eu tenho aqui, ó, o C3, que vai ser ligado o mais dele nos dois coletores dos dois transistores, o tipo 42 e o tipo 41. Os dois coletores são juntos, ligado no mais do capacitor de 2.200 microfarads e um menos vai lá para a série do alto-falante. E o outro lado do alto-falante vai para o terra. Vamos ver isso aqui. A gente chega aqui, ó, o Q2 é esse aqui, o que é, deixa eu ver? É o Q2, e o outro é o Q4. Então o Q2, que é o tipo 42, está aqui,
e aqui está o TIP 41, que é o Q4. Veja ali o pino do meio dele, tá vendo? O pino do meio vem e vai lá no pino do meio do outro, tá vendo? O pino do meio de um vai lá no pino do meio do outro com um fio, tá vendo? Ó? Os dois pinos do meio estão ligados junto. O pino do meio do um aqui, aqui tá, tem muita peça na frente aqui. Tem resistor aqui, tá vendo? O pino do meio ali vai e é ligado no pino do meio do outro. Ou seja, os dois coletores estão ligados juntos. E na ponta, na união dos dois coletores, vem aqui por esse fio aqui, que vai lá no mais do capacitor, e a saída do capacitor pelo menos vai lá para o meu alto-falante aqui. E o outro alto-falante vai lá ligado por terra. Vocês vão seguindo o pino preto. Esse pino preto vem aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui melhor para vocês verem. Aqui, o pino preto. O pino preto... Olha, o pino preto vai ali por baixo, vai ali por baixo, vai ali por baixo e chega aqui no terra, tá vendo? Chegou aqui. Chegou aqui o pino preto, aqui no terra. Então esse aqui é o terra. Repare que o capacitor eletrolítico de poliéster ponto 22 estão ligados em paralelo. Aqui no menos e aqui no mais. Aqui é mais e aqui é menos. Então como aqui é mais, repara que eu vou aqui e ligo lá no mais da fonte. E aqui é menos, eu vou lá e ligo lá no menos da fonte. Então está aqui o menos e o mais do capacitor eletrolítico e o menos e o mais do capacitor de poliéster. Que seriam esses dois aqui. Seriam, deixa eu diminuir o zoom. Seria esses dois aqui, ó. O mais e o menos, e o mais e o menos do capacitor que vai lá no mais no VCC, e o menos está no terra, esses dois capacitores. Então já mostrei isso aqui tudo ligado. Aí vamos continuar aqui no emissor desse Q4 aqui. O emissor desse Q4 seria esse aqui. O emissorzinho dele ali, ó, se você ver que é a primeira perninha aqui, essa primeira perninha aqui, essa primeira perna, você vai lá, ó, vê que ele está ligado lá no terra. O emissor está ligado lá no pino, que vai aqui, vai aqui, ó, tá ligado aqui e ligado aqui que é o terra. Tudo isso aqui é uma coisa só, tá vendo? Lá no emissor, tá ligado ali, tá vendo? Que é a terra. E vocês notem que aqui também nesse ponto aqui, que é o terra, eu trouxe um fio, joguei aqui no terra da entrada de áudio. Esse terra da entrada de áudio podia estar aqui também, que aqui também é terra. Tudo isso aqui é terra. Só que por aqui passar uma corrente que pode ter quedas de tensões de gerar ruído para o meu terra da entrada de áudio. Então, para mim não pegar ruído de terra, o que eu faço? Eu pego o terra daqui da entrada de áudio e ponho diretamente no emissor do Q4, ali, diretamente no emissor, ali, diretamente no emissor, tá vendo? Um fiozinho da entrada de áudio. E o outro pino entrando no capacitor de 100 microfarad, no menos dele. Para vocês verem aqui, ó. Aqui. O fio entrando no capacitor, no menos do capacitor, e o terra dele vai diretamente na entrada, diretamente aqui nesse emissor. Porque se isso aqui tudo é terra, mas se eu colocasse por aqui, aqui como estava, ia pegar o ruído do terra todo até chegar aqui. Então eu pego esse malha aqui e jogo diretamente aqui no emissor. Foi o que eu fiz. Joguei diretamente ali no emissor. Ali o fio, diretamente no emissor, desse malha aqui. E o outro, o mais vindo aqui, a entrada positiva vindo aqui no menos do capacitor e a saída do capacitor indo num resistor de 330 ohms, que é o mais do capacitor. Tá vendo? Aqui, ó, indo lá no 330 ohms, que é o mais do capacitor. E a saída desse resistor aqui tem que ir na base desse Q3 aqui. Aí vocês veem aqui, ó, a saída dele aqui, ó, vai aqui, ó, na base do Q3 aqui, que é esse capacitorzinho aqui. É Q3 mesmo? Deixa eu ver. É Q3. Vai ali, tá vendo? Resistor aqui, 330 ohms, e vai lá aqui no pino do meio, na base, ó. Deixa eu dar zoom aqui. Vai lá na base aqui, vai lá na base, e o emissor dele vai lá na base do Q, tá vendo? Aqui o emissor dele tá indo aqui, que é na base do Q4. Aqui o emissorzinho tá indo na base do Q4 aqui. O emissor dele, ó. O emissor dele tá indo na base do Q4, tá vendo? Aí, continuando, o emissor está na base do Q4 e o coletor dele está aqui, o coletor dele vai lá num resistor de 100 ohms. Bom, pessoal, vamos continuar aqui porque a bateria, a câmera apagou por falta de memória. Eu estava lá que o coletor dele, o coletor dele, desse Qzinho aqui, Q3, vai lá para um resistor, tá vendo aqui o resistorzinho aqui, ó. Não é nada em curto não, gente, tá? O resistorzinho vai lá, o coletor vai lá para um resistorzinho de 100 ohms. Aí a saída do resistor está indo aqui. Cadê? A saída do resistor está indo aqui. A saída do resistor está indo aqui. Que vai lá para o anodo de 1N e o catodo vai lá para o VCC. Tá vendo? Aqui, vamos ver aqui no esquema. Aqui o coletor do Q3 vai lá para o resistor de 100 ohms no anodo de 1N e o catodo vai lá para o VCC. Tá? Então vamos continuar.
Aí a gente continua aqui, ó. A base, a base aqui desse Q3 tem que estar indo num resistor de 1K e indo para o potenciômetro e o cursor do potenciômetro e a outra ponta para o terra. Vamos ver aqui, vamos continuar. Aqui a base do transistor, está aqui a base, está indo para o resistor, deixa eu ver o resistor. Aqui a base, aqui. Calma aí, deixa eu mostrar melhor aqui assim para vocês. Aqui, a base está indo para esse resistor aqui, de 1K, e está indo lá para a ponta do potenciômetro, que está aqui o trimpote, está vendo esse azulzinho? E o outro lado do trimpote, lá as duas pontas, lá do meio e lá de baixo, está indo lá para o terra, tá vendo? O mesmo pino do terra aqui, está indo para aqui, ó. Tá vendo? Tá indo para o terra, mesmo terra, tá vendo? A ponta de baixo do trimpote. E a de cima está indo no resistor, que vem aqui para a base desse transistor aqui. Aí, continuando. Aqui também nessa base tem que ter um capacitor de 22 nano indo para o terra. E depois de um outro capacitor de 100 picofarad em paralelo com o de 10K que vai lá para os dois coletores dos tipos de potência. Vamos ver primeiro esse aqui e depois esse aqui. Vamos lá. Então, a gente vê aqui na base, ó. Calma. Aqui. Eu pedi para me ajudar, mas ninguém consegue me ajudar direito, então eu prefiro fazer sozinho. Aí por isso está complicado. Os caras parecem que não entendem o que eu falo e não me ajudam direito. Eu peço para mostrar uma coisa e mostram outra. Olha aqui, mas sozinho também é complicado pra caramba, porque eu não tenho 4 mãos, né? Aqui a base dele, ó, tá vendo? Ó, tá indo aqui para esse resistor de 22 nano e tá indo lá pro terra o capacitor de 22 nanos, ó. E a base tá vindo aqui, tá vendo? E vai lá pro terra. E também a base vai aqui para um resistor aqui, ó, tá vendo? Resistor de 10K e um capacitor de 100 picofarad, que vai lá para a união dos coletores, ó, lá, daquele coletor com aquele outro coletor daquele tipo, tá vendo? Então o capacitor e o resistor de 10K também vai lá para aqueles coletores que está indo para esse capacitor aqui, conforme está aqui, ó. Está indo para esse capacitor e está indo aqui, para esses dois daqui que vai lá para a base. E aí, continuando, o emissor desse, eu já falei que vai para a base esse aqui, ó. O emissor, né? Ali eu mostrei. O emissor indo para a base ali, o emissor indo para a base aqui. E o coletor, já mostrei que vai para aquele ali. Para aquele resistor com Zn. Então, até aí já mostrei tudo. Agora, continuando. Vamos ver aqui esse resistor. Tem que ter um resistor de 100 ohms da base para o emissor. Esse resistor de 100 ohms, vamos ver onde ele está. Está na base para o emissor, aqui. Aqui, vocês veem aqui dentro, aqui, ó. Da base aqui, ó. Da base aqui. Aqui. Indo lá para o emissor. O resistor de 100 ohms aí. Aqui, o emissor aqui. E indo aqui, tá vendo? E o emissor, claro, está indo para o terra. O emissor do chip está indo para o terra ali. Lá indo para o terra. E tem um resistor dele em paralelo com o emissor e a base, que é o primeiro pino e o último pino do chip. Tá? Agora, continuando. Esse cara aqui, esse chip aqui, o emissor dele tem que estar indo para um resistor de 5 ohms, de 5 watts, está aqui, ponto 47. E ele vai e vem aqui e vai lá para o VCC. Vem aqui e aqui VCC, tá vendo? O mesmo ponto, ó. Tá vindo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? VCC. Aí chegou aqui no resistor que vem aqui para o emissor, que é esse cara aqui, ó. Aqui, o ponto 47, 5 watts, tá, o emissor está indo para o VCC, tá vendo? Aí, continuando. Aqui eu quero mostrar isso aqui também. Esse aqui tem um K por terra, pega para os 3 diodos em série e vai para o VCC. Vamos ver esse cara aqui. Esse aqui, vamos ver, seria esse aqui, ó. Esse aqui é um K, tá vendo? Tá pegando aqui pro VCC, por terra, aliás, tá pegando por terra. Vamos continuar ali no terra. O K vai para um terra aqui e pega lá nos diodos e vai pro VCC. Então tá aqui, ó. Um K é esse cara aqui, ó, que devia ser até de 1 watt, eu botei 1/4. Ele vem aqui pro terra, tá vendo? Tá indo pro terra e aí ele vem e vai ali para esse pino aqui, que é o primeiro catodo do diodo lá embaixo, ó. Tá indo lá embaixo. Aí depois o catodo sai pelo anodo, que entra no catodo sai pro anodo, entra no catodo sai pelo anodo do outro diodo. E aí o anodo vai lá pro VCC, tá aqui, tá vendo? Então tá aí. Aí o anodo do último vai lá pro VCC também, que é esse ponto aqui, que é o mesmo desses resistor, tá vendo? Agora lembrando que esses 3 diodos tem que estar encostando no alumínio, tá vendo? Eu encostei ele lá no alumínio, para ele pegar todo o calor do alumínio, tá vendo? Tá encostado. Eu vou botar aqui neles uma gotinha de heraldite em cada um deles, para eles ficarem fixos aí.
Por que eles têm que estar encostados e pegando o calor do alumínio? Porque se tiver disparo térmico, o mesmo calor, se tiver disparo térmico, o que acontece? O mesmo calor aqui dessa junção vai tá aqui nesse diodo. Então, se tiver disparo térmico aqui, aqui também vai ter. Então, a tensão aqui cai, proporcionalmente que aqui cai, para não aumentar essa corrente aqui, em função do calor, para manter estabilidade em função do calor também. Então, para evitar o problema de disparo térmico, o calor do dissipador aqui tem que pegar nos 3 diodos. Por isso que ele encosta ali, tá vendo? Ele encosta ali no alumínio nos 3 diodos. E está indo ali, como eu falei, o resistor de 1K vindo aqui por terra e a saída do terceiro diodo indo para o VCC. Aí, continuando, agora aqui nessa união aqui, do resistor com diodo, tem que estar indo na base do Q1, tá? Vamos lá ver. Aqui, ó, o resistor vindo aqui, ó, de 1K, aqui, e aí ele, que está indo lá no primeiro diodo lá embaixo, tá vendo? Indo lá para baixo, e daqui, ele vai lá para a base desse Qzinho aqui, que é o pino do meio, tá vendo? Tá indo pro pino do meio, aqui, tá indo pro pino do meio aqui, ó, se vocês verem, ó, pino do meio desse cara aqui, o pino do meio dele, ó, tá indo pro meio dele, que é a base. E o coletor dele, que é esse primeiro aqui, está indo para um resistor de 100 ohms, que vai para o cátodo de um Zene, e o anodo do Zene vai para o terra, tá vendo? E está aqui, ó, se vocês verem, ó, aqui, o coletor dele vai para um resistor de 100 ohms, que vai para o cátodo de um Zene, que o anodo vai para o terra. E o emissor tem que ir na base do Q2, e um resistor de 100 ohms que vai para o VCC. Vamos ver se está acontecendo isso. Aqui, a gente chega aqui, ó. O emissor, que é o outro lado ali embaixo, está indo lá para a base do Q2, e a base do Q2 tem que ter um resistor ali de 100 ohms, está aqui, que está indo aqui para o VCC, para o outro lado, tá vendo? Está indo aqui embaixo, que é o resistor, e vindo aqui para a base. E nada está encostando em curto não, tá, gente? Embora esses dois transistores, o coletor são juntos, pode até encostar os dois transistores um no outro. Se tiver num só dissipador, não precisava nem de mica. Aí eu coloquei sem mica, os dois e pasta térmica embaixo e apertei bem. Por que tem que apertar bem com parafuso? Não vai botar parafuso de alumínio que... Bom, pessoal, vamos continuar aqui porque caiu de novo a câmera. Eu estava falando, não vai botar parafuso vagabundo que você aperta e a cabeça arrebenta. Tem que ser um parafuso duro, porque tem que apertar forte mesmo. Porque esse transistor é pequenininho, imagina ele dissipar 20 watts nesse corpinho. Ele queima na hora. Então ele tem que mandar todo o calor para o alumínio. E só garante isso se você botar pasta térmica e apertar bem o parafuso. Tanto esse como esse aqui, tá? Não tem nem mica nem nada para a radiação de calor ser total. De modo que você tocando aqui nele, o calor é o mesmo que se tocar aqui. Distribui tudo por igual. Aí ele não queima. E tem que ter um cooler também, tá, pessoal? Além disso, vocês vão ter que botar um cooler aqui. Se não botar um cooler refrigerando, isso aqui fica ligado uns 15 minutos, já esquenta muito. Mais de 15 minutos já vai começar a esquentar demais. Então tem que botar um cooler refrigerando, além dos dois alumínios parrudo, tá? Um em cada transistor. Então, pessoal, o que faltou eu mostrar aqui para ligar? Acho que não faltou nada. Deixa eu ver aqui. Já mostrei isso, esses daqui. Mostrei esses dois aqui. Mostrei isso. Acho que eu mostrei tudo. A ligação. Eu acho que eu mostrei tudo. Vamos recapitular só essa parte aqui do terra, do áudio. Esse terra aqui, tá vendo? Recapitulando para vocês, esse terra aqui tem que estar indo diretamente lá no emissor desse aqui, ó. Diretamente aqui nesse emissor, aqui, tá vendo? Aqui tá vindo aqui e o cabo vem para cá. Não vai, ele podia ficar aqui, podia ficar tudo isso é terra, mas eu ponho diretamente no emissor para evitar ruído no cabo de entrada, tá? De áudio. Aí o cabo de entrada de áudio que tá vindo aqui no capacitor ali no terra, a malha tá indo no terra. Aí eu venho aqui, fixo aqui na placa, tá vendo? Para que não quebre. Aí fixei aqui. Aí a fonte também que vem aqui, o mais ou menos, eu fixei aqui também para que não quebre, tá vendo aqui o mais e menos coloquei. Aí a fonte está vindo aqui, ó. Aqui vem a fonte, ó. Vem a fonte aqui, vem aqui a fonte e ainda coloquei aqui, ó. Fixei aqui. E aqui meu áudio também, botei também para não quebrar, tá vendo? Aqui o mais ou menos, aqui no outro coisa, aí não quebra, eu fixei. E o fio preto tá indo lá no terra, como eu mostrei, tá vendo aqui. Então, pessoal, eu acho que eu mostrei toda a ligação para vocês. Acho que não faltou nada, já lhe mostrei tudo. Eu espero que vocês consigam montar, mostrar para vocês como ficou, tá vendo? Direitinho. Ah, a fonte. A fonte de alimentação, eu coloquei essa aqui, ó. Tá vendo? Essa fonte aqui. Essa fonte aqui eu comprei da China, de 2,5 A. Tem que ser uma fonte de no mínimo 2 A. Tá? 2,5 A eu botei porque fica mais sobrado, é melhor 2,5 A. Mas no mínimo 2 A. Quem montar em estéreo vai ter que montar 2 canais igualzinho e aí tem que botar uma fonte de 5 A.
ou no mínimo 4 amperes. Lembrando que essa fonte aqui é simples, boa e barata. Mas por ela ser barata, muito simples, ela também é ruidosa. Então pode ser que tire até um pouco da qualidade por ela ser muito ruidosa. Ela chega até a fazer barulho quando eu ligo, ela fica... Ela faz barulho de frigideira, parece que está fritando aqui um bife. Porque ela é simples, né? Ela é muito boa porque ela é barata e atende, né, gente? É simples e barata. Mas uma fonte com essa potência toda, 2,5 amperes, com 24 volts, é uma fonte forte. Pequenininha assim, barata, tem que ser bem simples. De ser simples, claro que não vai ter filtro de linha, não vai ter blindagem, ela vai ter ruído. E o ideal para não ter ruído é botar uma fonte com transformador toroidal e aí sim fica show de bola. Mas quem não quiser, põe assim como eu botei, que também funciona, ficou bom. Na prática eu não percebi ruído não, mas pode ser que gere ruído sim, porque a fonte chaveada assim simples é ruidosa. Mas funcionou, tá? Então é isso aí, pessoal. E aí na saída do áudio, eu coloquei aqui assim, a saída do áudio aqui, e aí eu vou ligar para a gente ver isso funcionando. Então, pessoal, fiquem aí que agora eu vou mostrar isso funcionando tudo no simulador, para depois, por fim, a gente ver isso funcionando na prática. Não vou embora. Bom, pessoal, então tá aí o nosso circuito amplificador em classe A, bem simples, porque não tinha por que ser diferente, né? Porque o amplificador em classe A ele é bem simples mesmo. E relembrando a nossa última aula, tá? Onde eu expliquei que esse transistor aqui de baixo, esse tipo 41C, ele vai ser o responsável pela amplificação em classe A. Então, tá aqui o nosso tipo 41C. E esse tipo 42C, esse Q2, vai ser o responsável pela fonte de corrente constante, conforme foi explicado na aula passada. Eu tenho que ter uma fonte de corrente constante aqui. E para a gente começar o nosso projeto, vamos já amarrar uma tensão de fonte. Eu vou usar aqui uma tensão de 24 volts VDC, ou seja, nosso PCC vai ser 24 volts. Com isso, eu já sei como saber o nosso ponto X aqui, que vai ter que ser 12 volts, que é 24 dividido por 2. Só que a tensão aqui não vai ser exatamente 24, porque eu falei que a gente sempre perde uma tensão nesse limitador de corrente. Você lembra que eu falei na aula passada? A gente vai ver que na prática, nesse resistor, vai perder 0,7 e 0,8 volts. De modo que nesse emissor aqui, eu vou ter no máximo 23,2 volts aproximadamente. Então, se eu tenho 23,2 volts, essa vai ser a nossa tensão de fonte para calcular. Aí eu pego 23,2 e divido por 2, que vai dar 11,6. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter que ter 11,6 amarrado por esse tripote aqui, que depois eu explico como. Eu vou ter 11,6 volts aqui, que é o ponto certo de funcionamento. E se eu tenho 11,6 volts aqui, a minha máxima tensão de pico que eu vou ter de áudio na saída vai ser de 11,6 volts para positivo e 11,6 volts negativo. Como eu amarrei aqui um alto-falante de 8 ohms, que a gente vai trabalhar com um alto-falante de 8 ohms, está aqui representado, 8 ohms, que é o RL, é o nosso alto-falante. E a tensão máxima vai ser 11,6, eu tenho como calcular a corrente máxima que vai ter aqui para calcular a corrente máxima do nosso limitador de corrente. Vamos lá calcular. A gente pega a nossa calculadora e faz o seguinte, a tensão máxima de pico que é 11,6 e divide por 8 ohms. Melhor, eu vou botar 12 volts, tá? 12 volts e divido por 8 ohms. Para ficar mais folgado até. Então, botei lá 11, a gente trabalha na pior da situação para ficar mais folgado. Deu 1,5 ampere. 1,5 ampere. Então, eu tenho que ter 1,5 ampere passando por aqui, que é o máximo que vai ter de corrente aqui nessa minha saída. Então, eu já sei que a minha corrente aqui tem que ser 1,5 ampere. Então, agora vamos amarrar nossa corrente no controle na fonte de corrente constante de 1,5 ampere. Como a gente faz isso? A gente põe aqui um resistor que vai limitar 1,5 ampere. Mas como eu sei o valor desse resistor? Eu faço o seguinte, eu ponho uma tensão fixa aqui nessa base. Por quê? Porque isso é um seguidor de tensão. A tensão fixa aqui vai chegar aqui fixa também com uma tensão menor do VBE. E essa tensão fixa aqui vai chegar aqui também fixa também com uma tensão menor do que esse VBE. Ou seja, a tensão fixa que eu botar aqui, eu vou ter aqui ela menos 2 VBE fixa aqui. E se eu tenho uma tensão fixa aqui, eu vou ter uma corrente fixa também. E se essa tensão é conhecida, eu posso conhecer o valor do resistor para dar 1,5 ampere. Então, vamos ver como a gente faz isso. A gente põe aqui uns diodos, que o diodo tem tensão fixa. Se você botar uma corrente nele, ele vai dar aproximadamente 0,7 volts. Aí eu ponho 1K, porque 1K vai dar uma corrente pequena, não precisa muita corrente, tá? Porque a corrente aqui é pequenininha, como aqui é 1,5 ampere e o ganho dele é de 100, eu vou ter aqui uma corrente de 15 mA. 15 mA é quase nada, e esse ganho aqui também é de 100, porque está em Darnington, então a corrente aqui é microampere, então basta uma corrente pouquíssima aqui, 1K é suficiente, eu ponho 1K, eu vou ter uma corrente aqui, uma malha fechada aqui,
tendo uma corrente que não importa o caminho da corrente não. Se for eletrônica, seria do menos para o mais. Se for convencional, é do mais para o menos. Mas o caminho da corrente não me interessa aqui na análise. Só o que me interessa é que vai ter uma malha fechada e vai ter uma corrente aqui. E aí eu sei a queda de tensão. Eu vou ter aqui ponto 7, ponto 7, ponto 7. Eu vou ter 2,1 volts daqui para cá fixos. Aí, ponto 7 aqui, vai perder nesse VB aqui, tendo aqui a tensão de 2 diodos, que vai ser 1,4 em cima desse resistor. Então, eu vou ter 1,4 fixo aqui. Aí eu perco mais um diodo aqui, ou seja, perdi já 2 diodos. Eu vou ter só um diodo em cima desse resistor, que vai ser ponto 7. Então, eu tenho ponto 7 daqui para cá. Se eu sei a tensão e sei a corrente que tem que ter, eu posso calcular o valor do resistor. Aí eu pego a calculadora e vamos lá. Vai ter ponto 7 e divido pela corrente local que tem, que é 1,5. Isso vai dar 0,46 ohms. Mas 0,46 ohms eu não vou encontrar no mercado, mas eu encontro 0,47. Botei de 0,47. Então, com 0,47 volts aqui, eu vou ter sempre 1,5 ampere. Por quê? Porque se eu tiver uma queda de tensão maior do que isso, para dar mais do que 1,5 ampere, esse emissor aqui vai ficar muito negativo em relação à base, porque a queda de tensão foi muito alta, ele conduziu muito. Ficando negativo, ele entra no corte. Opa, ele para de conduzir, voltando para 1,5 ampere. Se ele conduzir menos do que 1,5 ampere, eu vou ter pouca queda de tensão aqui. Opa, o emissor fica muito positivo, saturando o transistor, que ele conduz mais para ficar com 1,5 ampere. Então, a estabilização vai ser atingida com 1,5 ampere. Então, eu vou ter sempre 1,5 ampere aqui, constante. Tá? E por que eu botei o tipo 42C? Porque ele aguenta 6 amperes e 65 watts. Eu só quero só 1,5 ampere e a potência que eu vou ter aqui vai ser 1,5 ampere vezes 12 volts que vai ter nele, vai dar 18 watts e ele aguenta 65 watts. Então, esse transistor aqui está suficiente. E aqui eu botei um BC549 porque ele aguenta 100 mA. Eu preciso de uma corrente pequena aqui. Eu não sei exatamente quanto, porque eu não sei o ganho desse cara exatamente, mas com certeza é menos do que 100 mA. E esse resistor aqui eu coloquei para dar estabilidade, tá? Porque senão ficava um ganho tão alto e podia perder estabilidade. Aí tem que ter um outro resistor aqui para ficar tudo estável o circuito. E por que eu botei esse resistor e esse N aqui? Por o seguinte, porque a potência nesse transistor aqui é muito baixinha, ele não pode esquentar. E como a tensão é alta, que vai sobrar aqui 24 volts nele, aí o que eu fiz? Eu botei aqui um N de 12 volts, que eu já matei 12 volts. Então a corrente que passa por aqui vai perder 12 volts aqui, esquentando esse N, mas já aliviando o transistor. Sobrando só o quê? Sobrando uns 10 volts aqui. Por quê? Porque eu perdi 12 aqui. Aqui eu perco 1,4 nesse resistor, vai sobrar 10,6. No transistor, mesmo todo saturado, ainda vai sobrar um pouco, então no máximo vai sobrar 10 volts aqui. Suponhando que esse cara conduza tudo, sature tudo, então vai ter 10 volts nesse resistor divididos por 100 ohms, vai dar 100 mA. Ou seja, eu limitei aqui, eu garanto que eu consiga 100 mA aqui. E o transistor é de 100 mA, então ele não vai queimar. E eu garanto 100 mA por aqui e eu preciso de muito menos do que isso. Então eu garanti muito mais do que eu preciso e sem esquentar o meu transistor. Por isso que eu botei esse resistor e esse meu Zn, para que o transistor não esquente. Então com isso eu já calculei esse Zn, esse resistor, esse transistor, esse resistor aqui, esse resistor, esse transistor, esses diodos e esse resistor e a fonte. Esse capacitor aqui a gente põe, por quê? Porque é sempre bom pôr um capacitor alto. Por que alto? Porque a corrente aqui é alta, é 1,5 ampere. Então, eu ponho 4.700 microfarads perto dos transistores, independentemente dos filtros da fonte. A fonte vai ter os filtros dele, mas a gente tem que botar esse capacitor também e esse de poliéster também para ruídos rápido. Então, sempre é de praxe botar isso aqui, perto dos transistores. Então, já sei como eu botei isso aqui, tudo isso aqui já está calculado. E o alto-falante de 8 ohms, e eu botei aqui 2.200 microfarads, por quê? Porque na prática, se eu botasse 1.000 microfarads em 8 ohms, passa tudo, todos os graves. Então eu ponho 2.200, que aí vai passar tudo com sobra, porque eu quero que tenha excelente qualidade, assim passa todos os graves. Aí eu ponho 2.200 microfarads, 25 volts, porque eu vou ter uma queda nele de 12. Como a corrente dele também vai ser alta, vai ter 1,5 ampere, né? Então é bom botar sempre uma tensão bem maior, né? Como é 12 volts que vai ter de queda nele, eu ponho logo 25 volts, para não ter problema dele esquentar. Então eu já calculei tudo isso aqui, perdão, pessoal. E esse aqui eu botei o tipo 41C também, porque é par complementar do tipo 42. Ele também aguenta 1,5 ampere e 65 watts. E a mesma coisa aqui, eu botei também Darlington, tá vendo? Eu botei um outro transistor, seguidor de tensão, de modo que esses dois aqui vão ser um só transistor com amplificação em classe A. E do mesmo motivo que eu botei esse resistor e esse Zn, eu botei aqui também um resistor e um Zn para que esse cara aqui não fique quente, para diminuir a potência neles.
E por que esse Darlington eu botei aqui o coletor, não botei o coletor daqui para cá? Porque se eu botasse o coletor daqui para cá, quando essa tensão caísse abaixo de 1,4, esse transistor já não conduz mais, de modo que o ganho do Darlington acaba. O Darlington vai ter ganho só até chegar a 1,4 volts. Mas eu quero que chegue até zero, que ele satura tudo. Então, o que eu faço? Eu pego o transistor, ponho o coletor dele no VCC, para que ele sempre consiga conduzir, independentemente da tensão aqui caindo ou não, porque ele não precisa da tensão daqui para vir para cá. Se eu botasse um Darlington direto, esse transistor ia pegar a tensão por aqui. Isso é ruim. Aí não funciona legal. Então, eu faço um Darlington externo botando um coletor para cá para fora. Por isso que eu fiz assim. E esse resistor, meu motivo, botei um resistor aqui para que tenha estabilidade, senão eu não conseguiria estabilidade. E 100 ohms aqui. A corrente aqui vai ser pequena, a gente já viu. Então, se a corrente aqui vai ser bem pequena, eu posso amarrar aqui minha realimentação com o resistor de 10K. Com o resistor de 10K, porque eu preciso de uma corrente bem pequenininha aqui, e a tensão que eu quero aqui é de 11,6 volts, como a gente viu. Então, se eu tenho que ter 11,6 volts aqui, com a realimentação a gente sabe a tensão que tem que ter aqui. Eu tenho que ter 1,4 volts aqui, porque se eu tiver mais de 1,4, esse cara aqui satura muito, fazendo essa tensão aqui cair. E se a tensão cair, ele entra no corte, isso aqui sobe. Subindo mais do que 1,4, ele satura, fazendo a tensão agora cair. Então, a tensão aqui tem que ficar 1,4 volts. Se eu tenho que ficar 1,4 volts aqui, porque aqui eu tenho 0,7 aqui nessa base para esse emissor e 0,7 daqui para cá. Então, eu tenho que ter 1,4 aqui. Se eu tenho que ter 1,4 volts aqui e aqui eu tenho que ter 11,6, eu já calculo a tensão que eu tenho que ter em cima desse resistor. Então, vamos pegar a calculadora lá. Vai ser 11,6 menos 1,4, eu tenho que ter nesse resistor 10,2 volts. E aí eu amarro ele de 10K, porque eu vi que a corrente aqui é pequena. Então, eu pego essa tensão que tem que ter nele e divido por 10K, que é de 10 mil volts, o valor, 10 mil ohms o valor dele, 10K, deu essa corrente. Então, eu sei que eu tenho que ter essa corrente aqui, para que eu tenha aqui 11,6 volts. Então, se eu tenho que ter essa corrente e tenho que ter daqui para cá 1,4, eu vou calcular essa resistência aqui. Aí eu pego outra calculadora e vou calcular essa resistência. Vamos lá. A corrente é essa aqui e eu tenho que ter 1,4 volts. Então, vamos lá. 1,4 e divido pela corrente que a gente calculou, que vai ser 0,00102, que vai dar 1.372 ohms. Então, eu tenho que ter 1.372 ohms. 1.372 ohms eu tenho que ter daqui para cá. Mas não é bem 1.372 ohms, por quê? Porque eu não sei qual é a corrente que vai perder ainda por aqui. Mas vai ser bem próximo a isso. Aí o que eu faço? Para que eu tenha a tensão exatamente aqui, 11,6, vai estar próximo. Com 1.372 vai estar próximo. Mas eu quero que seja exatamente. Então eu ponho um ajuste. Eu ponho 1K e um resistor de 1K aqui, de modo que eu ajusto ele para dar os 300 e pouco até, ou seja, eu vou ajustar ele na prática para que eu tenha 11,6 volts aqui. E acabou. Aí tendo 11,6 volts aqui, está tudo já polarizado. Aí aqui eu tenho que botar um resistor de modo que eu tenha um ganho tal que com menos do que meio volt aqui eu excite isso aqui ao máximo, porque um amplificador tem que ter um ganho de pelo menos com excitação máxima de meio volt. Tá? Isso é praxe. Um amplificador tem que ser excitado com meio volt e pico como máximo. Então, como aqui eu tenho que ter uns 12 volts e pico máximo, então a gente faz o seguinte. Como a realimentação é de 10K e esse é de 330, eu vou fazer o seguinte, ó, 10 mil e divido por 330. Vai dar isso aqui, ou seja, eu tenho um ganho de 30 vezes. O ganho é de 30 vezes. Então, se o ganho é de 30 vezes, eu tenho que ter 12 volts aqui, eu faço o seguinte, eu ponho 12 e divido por 30. Aí eu vejo que eu tenho que ter 400 milivolts. Então, eu tenho que ter 400 milivolts para ter aqui os 12 volts. Claro que eu vou ter que ter um pouco mais de 400 milivolts, porque eu também perco uma correntezinha pela base. A fórmula da realimentação não é precisa, porque eu roubo uma corrente na base pequena. Mas vai ser menos do que 500 milivolts. Então, 330 ohms aqui está suficiente. Com isso, eu já calculei tudo. Agora, esse capacitor aqui, eu ponho o 1000 microfarad, por quê? Porque eu sei que com 100 microfarad, a mesma regra de 3 aqui. Com 10 ohms, com 1000 microfarad passava todo o grave. E com 100 ohms, com 100 microfarad passaria todo o grave. E como é 330, com muito maior razão. Eu podia botar até 33 micro para passar todo o grave.
mas como eu quero que passe tudo bem garantido mesmo, eu ponho 100 microfarads, é para passar todo o grave. Então, já tenho todo o grave passando aqui, já calculei também esse cara aqui. Então, esse outro capacitor aqui é um capacitor bem pequenininho que eu ponho para garantir estabilidade, 100 picofarad, porque na realimentação aqui de 100 picofarad com 10K, só vai atenuar o ganho se for frequência de 100 kHz para cima. Então, não perdi o agudo, mas vai garantir estabilidade. Então, já calculei tudo. Aí é só montar e fazer o desenvolvimento. Só que quando eu montei vídeo de desenvolvimento, isso não funcionou. Ele oscilou. É aquela velha história que eu falei para vocês no vídeo do amplificador em classe GH, que eu não testei e só na prática vai saber se funciona. Esse não funcionou. Não funcionou com tudo calculado. O que faltou fazer para corrigir o funcionamento na prática, no desenvolvimento? Faltou esse capacitorzinho aqui. Então, esse capacitor não foi calculado, ele foi posto na prática. Na prática, eu vi a necessidade de botar ele, porque isso não conseguiu estabilidade, ele ficou loucão. Aí eu botei esse capacitor aqui, que também não mata o agudo, vai perder um pouco de alta frequência, já não chega a 100 kHz, mas está chegando a 40 kg, 50 kg, porque esse capacitor também é muito pequeno, é 22 nano, e aqui a tensão é quase que constante. Então, se a tensão aqui é quase que constante, eu não perco mesmo quase nada nele, mesmo tendo um capacitor, porque aqui não varia as tensões. A tensão aqui é quase que constante, a corrente entra e sai sem variar a tensão. Então, o capacitor aqui quase não mata nada. E o valor dele é pequeno, então eu não perdi muito agudo. Isso aqui ainda está tendo meus 22 kHz de áudio, sem sequer atenuar a amplitude, ou seja, toda a faixa de áudio passa a 1000 maravilhas. Vai até 50 kg ou até mais. Então, esse capacitor aqui foi visto na prática, tá? Esse aqui eu não calculei, nem teorizei ele e na prática deu zebra. Aí no desenvolvimento eu coloquei ele. Então, todos os componentes vocês veem o que foi calculado, como se calculou e tá toda a explicação aí. Então, pessoal, fiquem aí para a gente ver agora na simulação tudo isso funcionando para vocês verem como funciona a potência, a resposta, tudo na simulação. Não vão embora. Bom, pessoal, então vamos ver agora isso aqui na simulação. Mas antes eu queria recapitular uma coisa. Por que eu botei aqui 10K e não 1K como aqui? Bom, se eu botasse aqui 10K, primeiramente se eu botasse 10K aqui, a corrente aqui ia ser tão pequena que eu não ia garantir os 0,7 volts no diodo que eu queria. Por isso que aqui eu botei 1K. Tudo é noção prática que eu já tenho. E aqui eu coloquei 10K, porque se eu botasse 1K também aqui, o que ia acontecer? Para mim ter o ganho da realimentação, o ganho desse por esse aqui, de 30 volts como a gente viu, esse cara aqui de 330 tem que ser 33 ohms, tendo uma impedância de entrada muito baixa. Impedância de entrada muito baixa é ruim para o amplificador porque mata meu sinal de entrada. Para que eu garantize uma boa sensibilidade no amplificador, o ideal é que aqui fosse até 1K, fosse até mais do que 330, mas 330 já está de bom tamanho. Mas para conseguir ter esse 330 tendo um ganho de 30, que eu necessito um ganho alto, como a gente viu, aqui com menos de meio volt eu excite ele no máximo, eu fui obrigado a botar aqui 10K. O ideal seria que aqui fosse até mais, fosse 1K, só que aí aqui ia ter que ser mais do que 10K. Já ia começar a ter uma realimentação muito jereba. E é bom uma realimentação onde a corrente de desvio da base seja bem inferior à corrente da realimentação, para que a realimentação seja mais precisa e garanta a melhor qualidade. Por isso que, avaliando tudo isso, o pós e o contra, eu amarrei que o melhor ponto seria 10K. Ou seja, tudo uma boa noção prática que eu tenho. E o interessante é que na simulação, tanto com esse capacitor ou sem esse capacitor aqui, funciona na simulação. Se eu tiro esse capacitor, o resultado na simulação é mesmo, ou seja, na teoria é tudo a mesma. É o que eu falo, na teoria é uma coisa, na prática é outra. E na prática só funcionou com esse capacitor aqui. Mas na teoria eu posso tirar ele que funciona igualzinho. Então a gente vai ver se funcionando aqui agora na teoria pelo simulador. Eu já deixei isso aqui rolando para a gente não perder tempo, porque lembra no vídeo do amplificador GH, que eu botava para rodar e perdia um tempão esperando os cálculos? Bom, já está todo feito o cálculo, então vou apertar aqui e a gente vai ver direto. Ó. Já está aí, apertei, já está direto o resultado. Então vamos lá. Logo de cara aqui, vamos ver a tensão. 24 volts, tá vendo? 24 volts aqui nesse ponto. Aí aqui nesse ponto aqui, ó, eu ajustei para ter 11,6, tá vendo? 11,246 aqui, 11,6 volts está aqui nesse ponto. Amarrei aqui 11,6 nesse ponto. E nesse outro ponto aqui eu tenho que ter 0. Não chegou a 0, 0 seria aqui, ó, 0. Não chegou a 0, ainda está em 200 pico, mas pico é quase nada, é 200 pico. Porque ainda o transiente ainda está sendo feito. Para chegar a 0, isso ia levar uma eternidade de tempo aqui eu esperando os transientes. Eu vou botar aqui para vocês verem duas ondas ao mesmo tempo. Aqui, eu vou amarrar aqui meus 12 volts para vocês verem. 12, agora eu vou botar aqui no 0 para vocês verem. Ó, tá aqui, ó, 0 volts, tá vendo? Agora a escala diminuiu. Aqui 24 aqui em cima e aqui 0 volts, que é o B.
Tá aqui 0 volts. Se eu botar só nele sozinho, aí ele mostra como se ele tivesse dado um zoom. Aí você consegue ver esse ruído aqui em picovolts, mas não é nem nano, é picovolts. Tem mili, micro, nano, tá em picovolts, ou seja, isso é 0. Tá vendo? Tá com 0. E aqui eu tô com, para vocês verem que é 0, eu clico na outra onda junto e vocês verem, ó. Que aí eu tirei o zoom, tá vendo? Aqui tá 0 volts, viu? Então tá com 0. E aqui tá dando 11,6 volts. E aqui, ó, eu vou ter nesse outro ponto aqui, ó, 23,2, como eu falei, tá vendo? E nesse resistor aqui vai passar a corrente limitando. Eu vou ver a corrente nele. Ih, tá vendo? Aí a corrente, 1,5 ampere aqui. Tá tendo um pouco mais do que 1,5. 1,5 tá vendo? Aqui seria 1,6, tá tendo mais que 1,5, mas não importa. Mais é até melhor, só vai esquentar mais, né? Mas eu vou garantir 1,5 ampere, que é o que eu quero. Na prática pode ser que eu tenha até menos do que eu tenha mais, mas na teoria está lá. Aqui quer dizer, na teoria desse computador aqui. Na prática não quer dizer que seja assim, não. As quedas de tensões variam um pouco. E a potência nele nesse resistor, a gente clica nele e vê, ó, tá vendo? Ele vai ter menos do que 2 watts, tá vendo? 1,2 watts seria aqui, tá dando menos do que 1,2 watts. Aí eu ponho 5 watts que sobrado. Aí eu vi que eu vacilei aqui, a potência desse cara aqui, eu vou ver aqui, ó, a potência dele está dando quase meio watt. Então ele tinha que ser meio watt ou então 1 watt. Eu vou corrigir aqui no esquema, tá, pessoal? Eu vou botar 1K, 1 watt. Aqui eu vacilei, eu botei 1/4. Quando eu não ponho nada é porque é 1/4, mas eu vacilei, é mais do que 1/4, tá vendo? Tá tendo 1 watt. Agora vocês veem que a corrente dele, olha só a corrente, ó, 22 mili. E você vê que a corrente aqui, para que eu tenha aqui 1,5 ampere aqui que tem que entrar, olha só, é 120 micro. Então você vê que dos 22 mil, eu só estou perdendo para cá 120 micro, ou seja, não é nada, eu continuo entrando no meu diodo, ó, aqui no diodo, os mesmos 22 mil, tá vendo? Porque é micro que eu estou perdendo aqui, não é nada, tá vendo? Micro que eu estou perdendo. E aí eu vou ter daqui para cá uma tensão de 24 menos 1,4, tá vendo? É 24 menos 1,4 que é a tensão aqui, e aqui vai ter 24 menos os 0,7. Que vai dar isso aqui, tá vendo? Quase 0,8. Então, aí que vai dar essa corrente. E a potência no transistor vai ser 18 watts, conforme eu calculei, tá vendo? E a potência nesse outro transistor também deve ser quase 18 watts. A potência aqui também deve ser quase 18 watts, tá vendo? Porque é a mesma corrente, ó, que tem nele, ó. Aqui tá tendo a mesma corrente, tá vendo? Então eu tenho uns 36 watts só nos transistores, fora o circuito todo perdendo potência, algum pouquinho, e vai dar a potência total, vamos ver aqui, ó. Aqui, estou perdendo quase 40 watts, tá vendo? Seria 18 aqui, mais do que 18. E aqui mais do que 18, aqui 18, outro um pouquinho mais que 18, vai dar um pouquinho mais do que 36. Mas isso aqui é mais meio. Aí vai somando tudo, né? Que tá tendo perdas por aí. Aí no final a potência total ficou isso aqui, ó. Tá vendo? Quase 39 watts, que é a potência da fonte. Então a corrente dela, ó, 1,6. Eu botei uma fonte na prática de 2,5 ampere. Para garantir, eu comprei uma fonte pronta de 2,5 ampere. Eu vou ter no máximo 1,5, tá vendo? 1,6. Aí a gente vê aqui a potência nesse transistor, como eu falei, ó. A potência nele é pequena, tá vendo? 200 miliwatts. Por quê? Porque eu estou tendo aqui nesse Zen uma potência. O computador não mostra a potência no Zen, mas eu estou perdendo uma potência nele, porque agora aqui, ó, com o Zen, aqui, eu estou tendo, ó, 12 volts só em vez de ter os 24, tá vendo? Então no meu transistor tá chegando 15 volts. Por quê? Porque eu estou tendo uma queda de tensão nesse resistor. Então, olha aqui a corrente que está tendo, tá vendo? Menos do que 30 mA. Eu falei que ele consegue ter 30, consegue ter 100 mA. Se aqui eu chegar a 22 volts, está com 15. Se eu jogar 22 volts, aí é a corrente máxima que vai ter. Tá vendo? Eu precisei bem menos. Só precisei só disso aqui para poder ter essa corrente que eu preciso ter aqui na base. Aqui é essa, mais essa que está tendo aqui nesse resistor. Cadê a corrente que está tendo nesse resistor? Tá vendo? A soma das duas vai ser essa corrente aqui, que é menos do que os 100 mA, tá vendo? Então ainda tem um bocado de tensão para subir. Ele pode subir até 22, tá vendo? Então funcionou esse resistor, de modo que eu perdi um pouco de potência aqui e perdi um bocado de potência aqui no Zen e meu transistor ficou geladinho, tá vendo? Menos do que meio watt. E o mesmo aconteceu aqui embaixo também, ó. Eu perco potência aqui eu só tenho tá vendo? 9 volts, porque aqui eu tenho 12, já perdi no Zen, ó. 12, tá vendo?
Então, no meu transistor, eu só fiquei com 9, ó. Aqui no transistor, eu fiquei com 9 volts. E passando uma corrente nele, ó. Tá vendo? Pequena. E ele esquenta pouco também, menos do que meio watt, tá vendo? A tensão aqui é próxima a 1,4, ó. 1,4 como calculado, viu aí? Aqui não tem tensão nenhuma, é o zero, como eu falei. Aqui também a entrada não vai ter tensão nenhuma. E tá tudo aí. A potência disso aqui é tudo pequenininho, tudo menor do que 1/4, ó. Tudo menor do que 1/4. O potenciômetro não me mostra a potência, mas é pequena, menor do que esse aqui. Aqui também, ó, pequena potência, 1000 watts, tudo menor que 1/4. Só esse aqui que eu vacilei, que era para ser de 1 watt. Eu vou corrigir aqui no esquema para vocês. Então, tá vendo que tá tudo funcionando no nível DC. Agora, pessoal, fica aí que eu vou mostrar para vocês o seguinte, com forma de onda, não vou embora. Bom, pessoal, vamos agora ver isso aqui com forma de onda. Eu botei um sinal de entrada aqui, ó, de 1 kHz, 460 mV e pico. 460 positivo, 460 negativo, 460 mV e pico. Como a gente viu que com menos do que 500 mV excitaria no máximo, com isso aí já tem que estar no máximo já, a tensão máxima aqui chegando aqui na saída. Vamos ver. Eu já rodei, já perdi o tempo todo, então vou apertar aqui direto, vai dar os cálculos. Aí, tá aí. Tá aí minha forma de onda na saída. Aí a gente chega aqui na saída, ó. A gente vê lá, ó, tá vendo? 11 volts, um pouquinho mais do que 11 e um pouquinho mais do que 11 negativo, tá vendo? Aqui seria 12,5 aqui seria no caso, deixa eu ver aqui 10, aqui 10,5, tá dando uns 10,5 volts e aqui tá dando um pouquinho mais de negativo do que o positivo, tá? É o que eu falei, ele às vezes, o classe A tem isso, ele às vezes ele dá uma onda um pouco maior do que a outra, mas isso não é distorção. O ouvido interpreta isso harmonioso. E na prática nem se nota isso, ficou até melhor. Acho que isso aqui é porque não deu tempo para rodar tudo. Eu tinha que deixar ele rodar mais tempo, que ia se igualar um pouco mais as ondas. Mas isso não é distorção, porque a linearidade é perfeita do classe A, tá vendo? Limpinho. Aí vamos ver agora as potências, para que vocês entendam. Aqui a potência na saída, ó. Ó, chega, tá vendo? Passando de 15 watts, tá vendo? O certo é esse aqui está com a mesma potência do que esse, mas se eu deixasse rolando mais tempo, capaz de ele ia se igualar mais. Mas mesmo se tiver assim na prática eu não notei isso não, mas se tiver, o ouvido não encara isso como distorção, é limpinho, limpinho. Porque a classe A, e o classe A sempre fazer isso sempre vai fazer isso, por causa da linearidade do transistor. Porque a tensão de base, ó, a tensão de base é quase constante, tá vendo? 1,4. Só que ela sobe menos do que ela cai para poder variar. Ou seja, para entrar no corte, ela tem que cair mais do que para ela saturar. Então, essa curva é característica tanto da válvula como do transistor. Ele precisa de mais tensão para poder entrar no corte do que a variação para ela poder saturar mais. Por isso que sempre uma onda fica um pouco maior do que a outra. O classe A sempre tem essa característica, mesmo feito a válvula, sempre vai ter isso. Mas na prática é menor do que isso, tá? Esse simulador aqui está exagerando isso. A onda está quase igual, o mesmo tamanho na prática. Vocês vão ver que depois na prática que eu não notei diferença não. No osciloscópio está perfeito. Aqui está exagerando aqui um pouco no simulador. Então vocês veem que está lá batendo todo. Olha só, reparem que daqui, ó, daqui ela está chegando a quase a zero. Aqui eu vou botar o zero junto, ó. Ó, tá chegando quase a zero, tá vendo? E quando sobe, ó, tá chegando quase a tensão desse emissor aqui, ó. Aqui, tá quase chegando a tensão do emissor, tá vendo? Tá vendo? Então o corte de saturação vai fazer com que ele chegue ou à tensão do VCC ou à tensão do zero. E detalhe, o classe A, ele tem que ser feito com casamento de impedância. Se você botar um alto-falante diferente de 8 ohms, botar 4 ohms, vai cagar tudo, vai distorcer, vai perder potência. Por quê? Porque a fonte de corrente contínua aqui, ó, é para 1,5, ó. Ó, 1,5, tá vendo? Calculei, ó, 1,5. Então é calculado para 8 ohms. Se você botar um alto-falante, uma caixa de som com impedância diferente, caga tudo. Classe A é muito crítico à impedância de casamento. Ele realmente é um amplificador feito com par casado, com impedância casada. Ele foi projetado para 8 ohms, põe a 8 ohms. Se você botar 4, ele não aumenta a potência, ele vai até diminuir. Ele não é como um amplificador normal que você botou, abaixou a impedância, aumenta a potência, não. Ele caga tudo, distorce, ele foi projetado para passar essa corrente, então tem que ser 8 ohms.
Veja que a corrente não varia independentemente do sinal de áudio. A potência sim varia, porque do transistor a potência varia. Ó. Ela chega quase a zero porque a tensão está subindo, ó. A tensão está subindo, então a potência vai caindo, porque a queda de tensão nele vai diminuindo. E depois a tensão nele vai aumentando, ó, vai aumentando a tensão nele, então a potência nele vai aumentando também. Chega até 30, quase 40 watts. Só nesse transistor, mas a potência média continua igual, é sempre a mesma potência, que é a potência média, os 18 watts sempre, tá vendo? Essa é a potência média. Um pouquinho mais do que 18, aqui é a potência média aqui, porque ela aumentou, mas ela também diminuiu, de modo que o RMS é constante, não varia, ele vai sempre esquentar igualzinho. Se você ver na fonte, vai dar sempre os mesmos 39 watts, tá vendo? Varia muito pouquinho mais, é por causa dos resistores. Mas tá lá, 39 watts constante, não varia nunca. É 39 RMS constante, independente se tem áudio ou não tem áudio. Vocês viram que com puro DC, sem áudio, eu estava com os mesmos 39, então não varia, porque a corrente aqui é fixa. Isso que é interessante do classe A. Ele tem a potência fixa nele e a impedância tem que ser rigorosamente casada, para ele ter a optimização e tudo legal. Tu tem que botar os 8 ohms e respeitar. Não pode botar impedância diferente. E aqui sim, aqui a corrente varia. A corrente varia, ela chega até 3 amperes, porque quando ele cai tudo, ele tem que consumir a corrente daqui, essa corrente aqui que eu falei, que chega até quase 1,5 ampere, tá vendo? Mais a corrente aqui, como eu falei lá na aula passada, mais a corrente daqui, que vai dar os 3 amperes. Então, quando ele chega aqui embaixo, ó, aqui embaixo, com atenção aqui, ele vai estar dando os 3 amperes aqui, chegou 3 amperes. Mas de compensação, ele cai a potência, cai aqui até zero, tá vendo? Então, se ele cai a potência, o que acontece? Olha a forma de onda dele, a potência. Esse aqui se esfria. Esse aqui ele esquenta mais, ou seja, sem sinal ele dá 18 watts RMS, constante, 18 watts. Quando ele põe sinal, ele perde potência, por quê? Porque a potência dele é que vem para a carga. Ele é que manda a potência para a carga. Então a potência que perdeu nele, que ele passou a esquentar menos, veio para a carga, para o alto-falante. É interessante esse fenômeno. E de modo que na fonte, a potência é constante. Ou seja, diminui até o ruído da fonte, porque eu não tenho variação de corrente, a corrente aqui é constante. Sai sempre quase a mesma corrente, tá vendo? É 16 amperes sempre 16 amperes. 16, sempre, 16 não, 1,6, perdão. É sempre, no caso, 1,5, né? Aqui 1,6 está dando, sempre 1,6, não varia. Então, se não varia aqui, eu não tenho ripple, eu não tenho os ruídos do amplificador vindo para a fonte, não tenho. Então, classe A é tudo de bom. Ele fica limpinho mesmo, limpinho, e a potência, como eu falei para vocês, a tensão nele vai diminuindo, e a corrente vai aumentando. A corrente vai aumentando. Mas conforme a tensão vai diminuindo, a potência vai caindo. Aí vai dessa onda maluca aqui. Vai dessa onda maluca. Por quê? Porque aqui a tensão nele vai subindo, mas em compensação a corrente vai caindo também. Então ele torna a perder potência aqui. Por isso que ele torna a perder potência aqui. Então ele vai dessa onda maluca. Ele perde, sobe, sobe. É diferente desse aqui. Esse aqui não, esse aqui é totalmente linear a curva. Ele sobe e desce proporcionalmente, mantendo o mesmo RMS, constante, não altera em nada. Esse aqui não. Esse aqui altera, ele perde, ou seja, quando você põe volume, ele esquenta menos. Ele sem volume, ele esquenta mais. Com volume, ele esquenta menos porque o calor dele vem para cá em forma de áudio, em forma de potência de áudio, ou seja, o calor dele vem para cá, mas a potência na fonte é constante. Eu vou ter sempre a mesma potência na fonte, eu vou ter sempre o mesmo calor nesse transistor, então esse aqui é o que esquenta mais, esse aqui vai esquentar menos, porque em função do áudio, ele passa a esquentar menos. Então o dissipador desse aqui pode ser um pouco menor do que esse aqui. Ou seja, para nível DC, os dois esquentam iguais. Mas quando põe a potência máxima de áudio, o de cima esquenta mais que o de baixo, porque a potência dele, do de baixo, vem para o áudio. Aí toca aqui o áudio, de modo que eu vou ter sempre a mesma potência na fonte. Então, pessoal, está tudo mostrado aí, a forma de onda. Tá vendo? A forma de onda aqui é a entrada, ó. Aqui é a entrada e aqui é a minha saída. Aí vocês veem comparando a entrada com a saída, ó. Ó, a entrada pequenininha, tá vendo? E a saída grandona. E a distorção aí, na prática, é zero. É o som mais harmonioso que vocês possam imaginar, porque é a classe A. Tá vendo? Então, pessoal, isso seria tudo. Vamos ver agora isso funcionando na prática. Fique aí e não vão embora. Calma aí, pessoal. Antes da gente ir para a parte prática, ver isso funcionando na prática, eu me lembrei que tem um ponto aqui relevante que eu queria mostrar para vocês. É o seguinte, eu falei para vocês que eu botei esse Zen, esse resistor aqui para limitar a potência, mas não mostrei ele com sinal de áudio, só mostrei ele com DC. Aí é o seguinte, ó, aqui ó, o que acontece? Eu estou limitando. Ó.
Só que aqui eu mostrei com o nível DC e é a mesma coisa, porque não tem, ele não varia, a corrente dele é constante. Mas aqui não. Aqui, como a tensão aqui vai ter que cair até zero e depois até os 24 volts, a corrente nesse cara aqui varia, ó, varia de 3 ampere até 0 ampere. Então, a tensão aqui está variando. Então, a corrente aqui está variando. Ó. Ela chega até quase 40 miliamperes, tá vendo? E depois vai até quase zero. Então, a tensão aqui vai variar também, ó. Está subindo quase até os 12 volts, que é limitado do N, quando ele está com corrente zero, ó. Quando está corrente zero, tá vendo? Quando está corrente zero, aí ele sobe até a tensão do N. Mas quando a corrente é máxima, quando a corrente aqui é a máxima nele, para ele poder botar aqui a tensão aqui máxima, que a corrente aqui seria a máxima também, tá vendo? Ou seja, no momento que a corrente aqui é a máxima, nesse momento aqui, a tensão aqui caiu, a tensão aqui caiu para 8 volts, tá vendo? Tem um cara aí fazendo um barulho aí, mas vamos desculpar. Enfim, a tensão aqui caiu para quase 8 volts, tá vendo? Quase 8 volts e no momento que a corrente aqui chegou ao máximo. Se ela chega a cair até esse valor aqui, ó, até esse valor aqui, por exemplo, vou botar as duas juntas para você ver, ó, as duas juntas. Se ela chegar, tá caindo, se ela chegasse a cair até esse valor, quer dizer que esse resistor aqui está limitando muito, então ele tinha que ser menos do que 100 ohms, mas vê que está sobrado, mas também não tem como botar ele menos que 100 ohms, que vai passar mais do que 100 ampere, 100 mA, e o transistor só aguenta 100 mA, eu limitei para 100 mA no máximo, mas vê que é sobrado, ele só precisou no máximo de menos de 40 mA, então está tudo bem, bem projetado. É esse detalhe que eu queria mostrar para vocês. Outro lance interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: quando eu somei aqui os mais do que 18 watts nesse transistor, em nível DC, e somei aqui também os 18 watts nesse outro aqui, deu um pouquinho mais do que 36 watts. E aqui estava dando 39. Porra, mas estava dando 39. Onde estavam os 3 watts? Aí eu vi que aqui tinha meio, quase meio, mas mesmo assim ainda falta 2,5. Cadê os outros? É que eu esqueci que aqui, ó, aqui eu também tenho 1 e pouco. Então fica faltando, agora sim, um pouco para chegar aos 39, só 1 watt mais ou menos fica faltando. 1,5, aí sim está nos outros componentes, está nesse aqui, tá no transistor, ou seja, somando todos os outros. Me pareceu raro, eu falei, poxa, tem muita potência aí. Da onde eu tô? 1 watt eu não me explico de onde é. Aí eu esqueci desse aqui, ó, que esse aqui também estava dissipando uma potência. Então agora sim tudo bateu, expliquei tudo, agora sim vamos ver isso na prática. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, vamos para a melhor parte do vídeo então. Vamos ver isso aqui tudo funcionando na prática. Eu botei aqui, está aqui o amplificador, já deixei o osciloscópio, coloquei aqui uma resistência que está dando 8 ohms, essa resistência que está dando 8 ohms, simulando o alto-falante, tá? E botei o osciloscópio aqui para a gente ver a forma de onda. Vamos meter a onda e vamos ver como é que funciona isso aí, tá? Eu vou ligar, liguei, antes de meter o sinal, vamos ver o DC. A gente chega ao DC, vamos medir a tensão que está nas fontes. Eu vou medir a tensão ali na fonte, já está dando, olha lá, quase 24 volts, tá vendo? 23,8, a tensão da minha fonte. Estou medindo a tensão aqui nessa fonte aqui. Agora eu vou medir a tensão nesse ponto. Vamos lá nesse ponto que eu já ajustei já, para não perder tempo, já está ajustado. Aqui, 11,5, tá vendo? E daqui da saída para cá, vou botar também 11,6, tá vendo? Quase 11,5. 11,5 também, viu? Mesma coisa. 11,6 fica variando, é isso aí. Mais ou menos a mesma coisa. Tá? Mais ou menos a mesma coisa. Eu vou desligar aqui para ele não ficar esquentando muito, para explicar para vocês. O que eu fiz? Como está sem cooler, eu não quero que ele fique esquentando muito. Ele aguenta uns 15 minutos até. Mas com cooler, aí fica a vida toda. Mas como está sem cooler, sem nada, eu não vou deixar ele esquentando à toa. Então, o que acontece? Para vocês ajustar isso, para vocês ajustarem aqui, vocês pegam uma chavinha, vai lá no tripote e ajustem a tensão daqui. Como vocês vão fazer? Vocês vão medir a tensão com a ponteira preta aqui e a ponteira vermelha aqui. A preta aqui e a vermelha aqui. Aí vocês vão ver o valor que está dando, o valor de fonte. Não o valor daqui da fonte, não. O valor daqui, nesse ponto aqui, do emissor, para esse emissor. A vermelha aqui e a preta aqui. Aí vocês meçam. Vamos supor que esteja dando 23 volts.
Aí vocês vão e dividem aquilo por 2, que vai dar o quê? Vai dar 11,5 volts, que é a metade. Então esse ponto aqui tem que ter essa metade, tem que ter 11,5. Aí vamos supor que vocês mediram daqui para cá deu 24, então a metade é 12, então nesse ponto tem que ter 12. Enfim, a metade da tensão que medir daqui, vocês vão botar aqui. Aí vocês vão e ajustam o triporte até ter essa metade da tensão. Para confirmar que isso ficou bom, vocês fazem o seguinte, vocês meçam com preto daqui e vermelho aqui, deu um valor. Aí depois vocês põem a preta aqui e a vermelha aqui, no emissor vai ter que dar o mesmo valor, ou seja, com a vermelha daqui e a preta aqui, o valor tem que ser o mesmo que a preta aqui e a vermelha aqui. Se acontecer isso, o nível DC está bem ajustado. Acabou, vocês ajustaram já ele. Aí depois, mas para ajustar, espere ele esquentar um pouco. O ponto certo de ajuste é com ele quente, ele não pode estar nem totalmente frio e nem totalmente quente, ele tem que estar na metade. Quando ele começar a esquentar um pouco, já estiver quentinho, aí você já ajusta, porque assim o erro vai ser mínimo, porque ele vai variar esse valor se estiver muito quente e vai variar se estiver muito frio. Eu estava fazendo um teste aqui, ele está muito quente, por isso que vocês viram que está um pouquinho diferente. Mas eu fiz o ajuste no momento certo, quando ele estava morno, na temperatura que tem que ser, eu ajustei. Só que vai sempre variar um pouco isso em função da temperatura, mas é pouco. Por isso, espere ele esquentar um pouco e faça o ajuste. Agora que já está feito o ajuste, vamos ver as formas de onda. Eu vou ligar de novo. Liguei. Já está ali, a gente viu o nível DC. Agora vamos botar uma onda. Eu vou meter uma onda aqui de 1 kHz. Senoidal. Vamos lá, botar uma onda de 1 kHz. Tá aí, uma onda de 1 kHz. Tá aí, ó. Vocês verem porque está bonitinha. Eu estou numa escala de 2 volts, ou seja, cada quadradinho tem, aqui é 2, 4, 6, 8 volts, pico positivo. E aqui 2, 4, 6, 8 volts, pico negativo. Então vamos botar a amplitude máxima para a gente ver. Ele tem que dar, como a gente viu na teoria, mais do que 11 volts, quase 12 volts. Vamos ver se está dando menos, quase 12 volts de pico. Na carga de 8 ohms, tá? Esse resistor aqui esquenta também, bastante. Olha lá, tá vendo? Ó? Botei mais, então ele está dando mais do que 8, tá vendo? Está dando quase 12 volts. Eu vou abaixar aqui para vocês verem a saturação, olha lá. Eu botei para saturar, ó. E embaixo também, vou subir, ó. Tá vendo? E ele satura redondo, igual o rádio a válvula, igual amplificador a válvula. Tá vendo? Meio arredondado, a saturação igualzinho, proporcional, tá vendo? E vocês veem que passou de 8 volts. Então tá chegando lá uns 12 volts mesmo, para que vocês vejam. Agora eu vou abaixar para ele não ficar distorçando. Eu vou abaixar aqui um pouquinho, ó, para vocês verem, para que ele não distorça. Até ele não distorcer, ó. Até aí ele não distorce, ó. Ó lá, tá vendo? Passa de 11 volts mesmo, tá vendo? De 8, ó lá. Agora eu vou botar ele dentro da margem para a gente ver. Aí eu vou botar assim para a gente ver. Tá vendo? Limpinho, limpinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar uma onda de 100 Hz, para vocês verem, 100 Hz. Então, eu vou botar aqui, deixa eu desligar, vou botar 100 Hz. Agora botei uma onda de 100 Hz. Ó, 100 Hz. Repare a amplitude. Vou botar agora de 100 Hz, vou botar 1 kg. Aí repare a amplitude. 1 kg. Agora eu vou botar 10 quilos. Repare a amplitude, não altere nada. Agora eu vou botar 20 quilos. O meu osciloscópio agora eu consegui fazer ele, o meu gerador consegui fazer ele gerar 20 quilos. Eu consegui já solucionar, troquei a placa de áudio, ele consegue gerar agora 20 quilos. Vou botar 20 quilos para vocês verem. Ó, 20 quilos. Vê que não caiu nada. Com 20 quilos não caiu nada. Então, o que eu estou mostrando?
que ele, em qualquer frequência, ele não altera a amplitude. Por isso que ele tem alta fidelidade, ele passa tudo. E está na carga de 8 ohms. Então vocês veem que é harmonioso, não distorce nada e passa todas as frequências, vai ser um som maravilhoso, para parecer som ao vivo. Então, pessoal, fiquem aí que agora eu vou botar isso para tocar uma musiquinha para vocês verem, não vão embora. Bom, pessoal, vamos agora ver isso aqui tocando música. Só que eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu estou vivendo uma vida quase que de cigano, sem paradeiro certo, agora eu já estou em outro lugar, tá complicada a minha situação. Então eu não estou tendo nem acesso à minha caixa de som, aquelas caixas de som bacanas, eu não tenho caixa de som, eu não vou comprar uma caixa de som, R$1.000 em caixa de som, para fazer o vídeo, né? Infelizmente eu estou sem caixa de som. Eu só consegui esse alto-falante aqui, esse miserável desse alto-falante aqui de 8 ohms, pelo menos é 8 ohms, tá? Ele não aguenta a potência toda, é claro que não. Se eu deixar na potência toda, ele vai distorcer tudo e vai queimar. E também ele não vai ter nem médio, nem agudo, ele vai ter, quer dizer, ele não vai ter grave nem agudo, vai ter só mais médio mesmo. Porque é um alto-falante simples, mas vai dar para a gente pelo menos ver que toca música, tá? E deu para me ver também que não faz barulho, ou seja, eu meto o ouvido aqui assim e é zero. Quando está sem música, claro, ele ligado, não tem ruído nenhum. Então eu consegui pelo menos testar isso. Mas vou mostrar ele para vocês, ver funcionando pelo menos uma musiquinha. Mas vai me desculpar, não tem um caixa. Ó, vou ligar ele para vocês verem. Ó. Eu vou ligar e vou meter nele uma onda de 100 Hz. Para vocês verem o que ele vai fazer. E vou botar a potência toda nele. Só que se eu deixar de gato, ele queima. Mas só para vocês terem uma ideia da potência dele, eu vou botar uma moeda pesada aqui dentro dele e vou ligar. Olha o que vai acontecer. Caiu até a moeda. Deixa eu pegar de novo. Botar de novo para vocês verem, ó. Ó. Olha lá. Botar de novo. Eu desligo. Vê? Eu desligo porque se eu jogar a moeda aí dentro com ele ligado, capaz de até rasgar o meu alto-falante. Só para vocês verem a força que isso tem. Ó. Olha lá, viu? Só que se eu deixar direto nessa potência, ele vai queimar, porque ele é fraquinho. Agora eu vou botar a música nele, mas sem muito volume, porque senão ele vai distorcer tudo. Só para que vocês possam ouvir. E claro, não vai ter um alto-falante miserento desse, né? Mas pelo menos vocês vão ver que toca. Aí. Aí. Vê? Até o volume que eu botei nele está muito forte. Por isso que ele chega a arrastar o cone. Está muita potência dele, é fraquinho. Mas vocês viram que funciona. E a perfeição, a qualidade, vocês veem pelo osciloscópio, que estava limpinho. Claro que vai ficar limpo. Se botar uma caixa boa, agora tem que ser uma caixa boa de 8 ohms. E agora as recomendações que eu quero dizer. Isso para tocar bem tem que ser em 8 ohms. Se botar uma impedância diferente de 8 ohms, não vai ficar legal. Se botar 4 ohms, ele vai ficar ruim, ele tende a distorcer, diminui a potência. Se botar mais do que 8 ohms, aí não tem problema, ele toca bem. Só que a potência vai cair. A potência máxima vai ser em 8 ohms. Se botar mais de 8 ohms, não tem problema. Menos é que é problema, que aí estraga até a qualidade. Porque isso aqui, ele tem a saída casada, a impedância. Vocês viram pela teoria, como eu expliquei. Então, a corrente máxima que ele manda, o limitador de corrente, é para uma carga de 8 ohms. Se botar em 4, ele vai distorcer um pico muito primeiro que o outro. Então, agora se for mais do que 8 ohms, não tem problema. Só vai perder potência. Ele podia entregar mais potência. Ele vai entregar a máxima potência em 8 ohms. Então, recomendação, ponha 8 ohms certo, uma caixa boa de 8 ohms. A fonte de preferência é uma fonte boa. Se não tiver, que quiser comprar uma fonte lenta como eu comprei, também funciona. Mas com uma fonte boa é melhor. E a última recomendação que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Ele está invertendo a onda. Veja que é só uma etapa amplificadora, é só um transistor em Darlington. Então a onda daqui é invertida daqui em fase. Então, na verdade, a saída aqui é negativa, não é saída positiva. Quando você botar a caixa de som, o menos da caixa tem que estar aqui e o mais da caixa no terra, para corrigir a inversão da fase.
Se vocês botarem só ele tocando, tanto faz como vocês ponham, não tem diferença nenhuma. Mas se ele estiver tocando junto com outro amplificador, todos têm que estar na mesma fase. Então o áudio tem que respeitar a fase quando tem mais do que uma caixa tocando junta. Então, para não ter problema de ter erro de fase, eu já estou dizendo para vocês que a saída é negativa. Então para corrigir a fase e ficar padrão com qualquer amplificador, o alto-falante, o menos tem que vir aqui e o mais aqui. E outra coisa, a saída... põe a cabo pequeno. Se o cabo for compridão, então põe a cabo grosso. Aqui eu botei o cabo fininho porque é pequenininho. Mas se eu botar um fio comprido, o cabo tem que ser mais grosso para não perder também potência no cabo. Isso já não tem muita potência. Ele tem a força de um microsystem. Ele põe uns 10 watts de RMS na saída. 10 watts de RMS. Vai ter o volume assim de um microsystem, um rádio de um carro. Por exemplo, o volume de um rádio de um carro, é esse o volume que ele tem. Não é tão potente, mas é qualidade. Então, pessoal, isso seria tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!